Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje, com a graça de Deus, nós iremos meditar no Salmo de número 45. Esse é um salmo que ele tem características especiais. A gente vai poder, no momento em que tivermos fazendo a interpretação do texto, entender um pouco dessas características, mas ele é um salmo de 17 versos. Então vou pedir uma gentileza aos irmãos, me permitam fazer apenas uma leitura. Eu vou fazer a leitura, faremos aquela pausa para o silêncio e logo em seguida a gente entra na interpretação do texto. Combinado? Você que está se chegando agora, sinta-se acolhido, sinta-se acolhida. Esse é um momento especial de devocionalidade da nossa igreja. A gente não aprende apenas a ler o texto, interpretar o texto, mas aprende a orar junto com o texto. Os salmos, eles são orações, não é? A gente sabe disso. E esse salmo é um salmo que eu já trouxe aqui inicialmente, ele tem características muito especiais. E eu gostaria de compartilhar um pouco dessas características com os irmãos, tá? Se você já está com a sua Bíblia aí, e se possível for ir para um lugar que seja um pouco mais tranquilo, né, sem distrações, seria interessante. Se não, vamos juntos fazer essa leitura, tá? Na versão Almeida Revista e Atualizada, tem o texto Ungido de Deus e a sua noiva. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lírios. Dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram diante ou entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu redentor. E inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei do interior do palácio. E a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, as suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo.
entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Amados irmãos, já deu para perceber, né, que esse é um salmo um pouco incomum. Ele é dos filhos de Corá e talvez seja esse o motivo dele estar categorizado nesses primeiros livros, nesses primeiros salmos do segundo livro. Começa a partir do Salmo 42. Ele começa dizendo que é o mestre de canto, ou seja, é um salmo para ser entoado, é um poema para ser entoado. Segundo a melodia, os lírios. Essa palavra segundo a melodia não existe, né? No texto original. O que existe são os lírios. E aí a gente entende que pode ser algum tipo de melodia que dava a direcionamento para os instrumentistas na hora de que esse salmo fosse entoado. É um salmo didático, ele serve ao ensino e ele é um cântico de amor. É um cântico de amor. A palavra Yedidote, ou Yedidote, para falar de canto de amor, ela tem esse sentido, né? Sobre o amor, tem a ver com o cântico de casamento. E a gente vai ver que essa é uma característica desse salmo. Ele parece que ele está trazendo um contexto de núpcias entre um rei e a sua rainha. E que no momento em que essa rainha é introduzida até o palácio real para coabitar com esse rei, ou para passar a viver junto, né? Também nesse sentido da palavra coabitar. E isso obedece, assim, os ritos de uma cerimônia nupcial daquele tempo, tá? Tem características com aquilo que a gente encontra, por exemplo, no livro de Cânticos dos Cânticos, ou de Cantares de Salomão, que a gente considera ser o autor. A gente vai encontrar essas mesmas características também naquele livro sapiencial, né, poético, que temos na Bíblia. O que é importante se dizer é que muitas pessoas atribuíram a Salomão o rei desse salmo, ser o rei desse salmo. Outros a Davi. Mas isso é especulação. O que se chegou mais próximo é o fato de ter sido usado essa palavra cântico de amor. E é de dor. Por quê? O que acontece? Um dos nomes com o qual Salomão é tratado, que é Gedidias, ele em hebraico é Yedidiah, que é Gedidias, né? É um dos nomes que Salomão, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 25, é tratado. Então, já chegou-se a dizer que talvez esse fosse um salmo que representava a Salomão. Enfim, no que diz respeito à representação, a gente não sabe, especula, né? Não tem esse ponto final, martelo batido, não tem. Mas a gente pode pensar que isso é possível, entendeu? Como é que esse salmo ele é categorizado em gênero literário?
E aí fica um pouco mais difícil, mas a gente vai tentar explicar. Ele é um salmo régio, porque os salmos régios são salmos que falam a respeito do rei. Ele pode ser um salmo régio, tratando de Deus como rei, o rei celestial. Isso acontece em alguns salmos. E ele pode também ser um salmo que é entoado como se o rei estivesse entoando, como se Davi estivesse entoando ou algum rei estivesse entoando, tá? A questão é que ele não é apenas um salmo régio. Ele é um salmo régio que fala de uma núpcia. Então a gente tem aqui algo que é muito específico, é muito especial em termos literários, dentre o gênero que a gente está estudando, que é o gênero dos salmos. Muito específico isso aqui, dentro desse gênero. O que é que a gente tem na estrutura desse salmo? É que ele começa aí com um título, né? E com a assinatura, vamos colocar assim, desse escritor do salmo, do poema, no capítulo 1, no versículo 1, perdão. Dos versículos 2 a 9, a gente vai ter um louvor ao reino, que é também ao noivo real, tá? Vai ter honrarias ao noivo. Do verso 10 ao verso 15, vai ter um louvor à rainha, que é a noiva real. Do verso 16, a gente vai ter uma promessa de descendência real, uma descendência real. E no verso 17, a gente tem ali o propósito do poeta, que é tornar célebre o nome desse rei. Essa é a estrutura básica desse salmo de número 45. O que eu gostaria de trazer aqui de maneira antecipada é que, como cristãos, meus irmãos, a gente entende que há uma revelação progressiva das Escrituras, ou seja, as Escrituras vão se revelando, se revelando, se revelando e deixando mais nítidas algumas coisas que no Antigo Testamento eram apenas imagens percebidas por sombras, por esboços de uma realidade ainda futura, sabe? E que essa realidade de um rei, de um ungido, que é Deus também, e que se relaciona com a sua noiva, a igreja como seu povo, isso está muito claro, mas muito claro no Novo Testamento. Muito claro. No livro de Apocalipse, a gente sabe que na segunda vinda de Jesus Cristo, ele virá com pompa, com glória, para julgar os vivos e os mortos, mas também para celebrar a união com a sua igreja, que é chamada de noiva do Cordeiro. E o Cordeiro sabemos que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, por ora, se apresentou como o rei desse reino, do reino de Deus, do reino dos céus. Mas por ora ele também se apresentou como noivo. A gente lembra que os discípulos estavam sendo inquiridos a respeito do jejum, porque eles não estavam jejuando em presença de Jesus. E Jesus falou que numa festa, enquanto o noivo está presente, eles continuariam a jejuar. Ele estava falando dele como sendo o noivo dessa festa. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, né? A gente tem aí muitas correlações e que não são especulativas, elas são correlações bíblicas mesmo, de teologia bíblica, que a gente consegue fazer. Ou seja, a gente não está alegorizando o texto. A gente sabe que o contexto imediato em que esse texto foi escrito tinha talvez um rei representando isso tudo. Pode ser Salomão, pode ser Davi. Quem será esse rei? É difícil se afirmar. E eu vou tentar mostrar porque algumas pessoas acreditam que não seja Salomão. Por quê? Porque no verso 3 fala que ele cinge a espada no seu flanco. Ele cavalga prosperamente. Está falando de características de um rei que sai para a conquista, né, para batalhas. E a gente sabe que o reinado de Salomão foi um reinado bem pacífico.
bem pacífico mesmo. Enfim, mas isso são especulações, né? Vamos à interpretação do texto. No verso 1 ele diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Ele está dizendo que o que ele está fazendo agora, esse poema, é em homenagem ao rei. E essa característica inicial, poética, de falar que a língua é como a pena de um habilidoso escritor, isso era uma introdução comum em algumas poesias que eram declamadas no palácio por alguns poetas, né, naquele contexto, sabe? A gente sabe que a escrita naquela época ou era em papiro, que era uma cana que era tirada do Nilo, no Egito, ou em couro, enrolada, né, em rolos que eram, o pergaminho, que é o pergaminho. O pergaminho era de couro e os escribas escreviam ali. Os poetas, quem escrevia os salmos, provavelmente escrevia nesses pergaminhos, que eram guardados no templo ou no tabernáculo, dependendo do contexto. Então a gente tem aqui alguém que era douto, que estava escrevendo ali um poema, tá? Mas esse poema, ele não é só um poema apenas. Não se trata de algo que sugere um lirismo, apela para características emocionais e etc. dos ouvintes. Não é isso. Estamos falando de um escrito inspirado por Deus, né? Há uma inspiração do próprio Espírito Santo guiando essa pena, dando essa habilidade ao escritor. Então, essa habilidade que o escritor tem é uma habilidade que o próprio Deus está dando, e a gente confirma isso, não é? Porque a gente entende que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus. E Deus é um Deus que ele não vai errar na sua palavra, né? Ele vai trazer a sua verdade e vai se revelar a nós por meio dessa palavra, mesmo que ele seja aqui num salmo de exaltação ao rei. Se você for para o texto, obviamente, você vai encontrar a palavra rei nas nossas versões grafadas com R maiúsculo, porque é uma sugestão que se infere que está falando de Deus como rei celestial. Mas só que no texto original, as letras eram todas maiúsculas. Assim, no caso do hebraico, assim, a gente não vai ter essa diferenciação, tá? Mas há uma sugestão muito forte de que isso esteja acontecendo aqui, nesse momento. De que é, de fato, falando de um rei que é Deus. Ele é um rei, ele é Deus e ele é noivo de seu povo, com o qual ele tem uma aliança. E essa aliança que foi consumada fará com que o povo passe a ser sua propriedade. Ele passa a ser senhor também desse povo. Coisa interessante, não é? No verso 2 ele diz assim: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Olha, meus irmãos, se a gente compreende a formosura apenas no aspecto externo, de aparência estético, talvez a gente não consiga correlacionar isso tanto com a pessoa de Jesus. Porque parece que a Bíblia sugere que ele não tinha nem formosura, nem aparência de formosura, de beleza assim externa. Mas isso, algumas pessoas vão dizer que o texto que ressalta isso é um texto que está falando da crucificação. Ou seja, depois de ele ter recebido todo aquele processo de sofrimento, é nesse momento que o escritor está trazendo essa ideia de que ele estava ali sem formosura ou sem aparentar ter formosura. Mas um fato é inegável, é que existe um tipo de formosura que é uma formosura agradável a Deus e que ela não está na aparência. E essa formosura é a santidade. É a beleza da santidade.
Deus, por ora, é dito que podemos contemplar a beleza da sua santidade. E contemplar a beleza da santidade de Deus é exatamente isso. É entender que Deus é um Deus santo, 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 inigualável, absolutamente separado da sua criação, no sentido de sua supremacia, de sua majestade e da sua beleza também, tá? E sendo assim, se a gente consegue imaginar um rei que é formoso, ou o mais formoso dos filhos dos homens, o mais formoso dos filhos de Adão, né? É o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Porque nele não havia pecado, nem ele pecou. Pelo contrário, ele se fez pecado, aceitando o pecado que era nosso, não dele, para que nós pudéssemos ser revestidos da sua justiça. Então, ele é justo, mas ao mesmo tempo, ele é um Deus misericordioso, que se humilha, que leva sobre ele os nossos pecados, a ponto de se transfigurar ali na cruz, não é? A sua aparência ficar transfigurada. Mas esse rei formoso, dos seus lábios se extravasa, se derrama a graça. As suas palavras são palavras de graça, são palavras de vida, são palavras que curam, são palavras de misericórdia, são palavras de perdão. E não associar isso a Jesus Cristo é muito difícil. A gente tem visto o Evangelho de Marcos, né? E Jesus, as suas palavras são exatamente palavras em que se transborda, em que se extravasa a graça de Deus. Mas não só as suas palavras, a sua vida, né? Jesus é a palavra viva, o Verbo de Deus. E aí diz, por isso Deus te abençoou para sempre. E aí fica difícil a gente entender num rei humano essa característica aqui, não é? Que é trazida nesse segundo verso. E aí entra o terceiro verso que eu mencionei, né? Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da justiça, da verdade e da justiça. A tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Irmãos, isso é um cavaleiro que cavalga para uma batalha, não é? Jesus Cristo, na sua primeira vinda, sabemos, meus irmãos, que ele se esvaziou da sua majestade, não da sua divindade. Ele se esvaziou da sua majestade. Ele assumiu a forma humana, mesmo tendo a forma de Deus anteriormente, na eternidade passada, mas ele assumiu a forma humana. Ele se fez homem. Ele não apenas se fez homem, ele se fez servo. Ele não apenas se fez servo, ele foi até a cruz e ofereceu a sua vida em nosso favor. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, ele não vai vir assim. Porque o texto lá de Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira. Deus o abençoou para sempre. E deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O que a gente tem aqui, amados e queridos irmãos? A gente tem uma característica de que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ele virá, ele voltará e todo o joelho se dobrará perante ele, submisso a ele. E ele virá com justiça para julgar os vivos e os mortos. Ele trará a sua espada em seu flanco. Ele cavalgará em majestade. É o cavaleiro branco que aparece em Apocalipse. E fará justiça na terra. E a verdade será nítida. Ele trará, pela causa da verdade e da justiça, ele fará proezas, ensinará proezas. As suas setas são agudas e penetram os inimigos do rei.
os povos caem submissos a ti. A gente tem o contexto de guerra do passado, é o que ele está falando aqui, desse rei, mas esse rei é o rei que todos os inimigos do rei, todos aqueles que se voltaram contra Jesus Cristo, cairão submissos aos seus pés. E as setas, ou seja, as setas, ele fala da aplicação da sua justiça, do seu juízo. Serão setas agudas que penetrarão os corações dos inimigos do rei, daqueles que o negaram. Isso é muito sério, né, meus irmãos? As pessoas pensam que não haverá juízo. As pessoas falam, né, até, faz muito tempo que se diz que Jesus vai vir. Isso é uma história de carochinha. Não é não. Ele virá e ele fará justiça. Ele fará justiça e juízo. Todos aqueles que não o aceitaram como Senhor de suas vidas, que não foram por ele comprados com seu sangue, esses receberão a condenação, que é a morte eterna, que não é morrer, deixar de ser, né? Mas é um sofrimento eterno. No verso 6 ele continua a falar da majestade desse rei, e se estende ao verso 9, que a gente já viu. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Percebam, meus irmãos, percebam que ele está falando de um trono, que é um trono eterno. Né? É um trono no qual ele reinará eternamente. Reinará com justiça. E essa justiça é o cetro do seu reino. O reino de Deus é um reino de justiça. É um reino de justiça. Ele ama a justiça. Ele odeia o pecado. Deus odeia a iniquidade. E Deus ama a justiça. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A alegria é, nesse caso, uma representação da própria unção de rei que ele tem, né? Do rei terreno. Mas sabemos e entendemos que esse rei não é um rei, simples rei terreno, nem poderia sê-lo. O próprio Deus, o teu Deus, ungiu com óleo de alegria, ungiu com óleo, deu a ele essa unção, né? No verso 8 diz assim: todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássias. De palácio de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Vamos lá. Todas as vestes recendem a mirra, aloés e cássia. Isso era um preparativo nupcial, tá, meus irmãos? Está falando já de um preparativo nupcial. São perfumes que eram utilizados ali, essências que eram utilizadas para perfumar o nubente. Ok? E ele vai dizer que existe ali uma orquestra, vamos colocar assim, tocando músicas. É como se fosse ali o casamento. As filhas do rei se encontram entre as damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. A gente tem aqui os perfumes que eles exalam e eles tornam o rei desejável para aquela que o espera, que é a rainha, tá? A gente tem os palácios que ressoam com instrumentos de cordas e alegram. Tem uma celebração. A gente tem uma celebração. É um rei desejável. É um rei que é celebrada a sua presença, a sua entrada. As filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra, ou seja, filhas de reis de todos os povos, ou seja, de toda a língua, de todos os povos, de todas as nações, estão presentes nesse encontro, prestando a ele honra, tá? Dama de honra, prestando a ele honra.
e à sua direita está a rainha adornada com ouro finíssimo de Ofir. O ouro de Ofir era de uma região que não se sabe muito ao certo, existem alguns poucos achados arqueológicos que falam desse lugar, de onde se extraía ali, se minerava um ouro que era puríssimo, de uma qualidade excelente. Essa rainha está adornada de ouro finíssimo, de Ofir. A rainha entrou aqui em cena. Tá? O rei está vindo, aquele coro, aquela orquestra, celebrando a sua vinda, ele vem perfumado, o perfume exala, ele é desejado, ele é celebrado, ele é honrado, e há uma expectativa ali, que é do encontro com a sua rainha para a consumação das núpcias. É o que se tem aqui registrado aqui nesse salmo. E é interessante isso porque agora a imagem da rainha aparece e ela está revestida, ela está adornada de ouro. O que é que isso representa? Representa a própria santidade de Deus revestindo a sua igreja. Essa é uma imagem que está em Apocalipse. Que a igreja é adornada para o seu noivo. Ela é adornada. Ela tem adornos. E isso fala da beleza da igreja. Da beleza que é o revestimento da santidade do próprio Deus sobre a igreja. O que eu quero trazer aqui, meus irmãos? É que nossa beleza como povo de Deus, a igreja, ela não é bela por si mesma. Quando eu fui trabalhar o tema da igreja na classe de fundamentos, né, de doutrina, na congregação Nova Esperança, eu fiz questão de fundamentar a doutrina da igreja a partir da realidade de Jesus Cristo. A igreja ela não é por si mesma. A igreja ela só é por conta daquilo que Jesus Cristo fez por ela. Da prova de amor que ele deu, de morrer em seu lugar, depois retomar para si a sua vida, para que nessa segunda vinda dele, ele possa se juntar com essa igreja para as bodas do Cordeiro. Mas observe, a igreja está revestida da santidade do próprio Deus. Lutero dizia que a igreja ela é santa e pecadora. Ela é santa porque ela é revestida da santidade de Deus em Cristo Jesus. Mas ela é pecadora porque, enquanto está ainda a peregrinar por esse mundo, na expectativa dessas bodas, nós, por sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que é a garantia da nossa redenção, ele nos fortalece para que a gente possa lutar contra o pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas a gente vive uma luta constante. Uma luta constante. Porque sabemos que somos pecadores. E temos que lidar com essa luta todos os dias. Temos que nos arrepender todos os dias. Temos que nos voltar a Deus todos os dias. Por quê? Porque a gente já foi revestido da santidade de Deus em Cristo Jesus. E esse revestimento nos torna santos. E aí fica claro, né, meus irmãos, que nós não somos santos por nós mesmos. Nós não somos santos pelos nossos próprios méritos. Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Vamos lá, adiante, né? No verso 10, ele diz assim. Agora começou, né, a tratar do verso 10 até o verso 15, é sobre a noiva, tá? A noiva real. Vamos lá. Ouve, filha. É como se ele estivesse se dirigindo agora à noiva. E essa palavra filha, meus irmãos, não é tão incomum assim para a gente, né? Às vezes a gente chama a nossa esposa de filha, a esposa chama o marido de filho, isso às vezes acontece. Naquele contexto era muito comum isso acontecer. Isso era até um tom gentil. Era um tom, era uma expressão para para dar uma ideia de que aquela pessoa era muito próxima e que ela passou a ser família. Entendeu? E aí assim, ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Aí tem aquele mandamento, né? Deixará o homem seu pai, sua mãe, iniciar a sua esposa.
Isso não é só para o homem, é também para a mulher. É também para a mulher, meus irmãos. Nesse texto aqui, o que ele está se referindo é a mulher agora. Então, o que eu posso dizer, sabe? Irmãos que são casados, vocês agora têm uma nova família. Eu que sou casado, eu tenho agora uma nova família. A gente não deve, como casados, ficarmos recorrendo sempre aos nossos pais. A gente tem que tentar resolver as situações dentro do contexto dessa nova família. Sabe? Porque às vezes isso gera problemas. Se o casal tem uma discussão ou tem alguma coisa e o marido corre para a mãe e a esposa corre para sua mãe para tentar resolver isso aí, você vai criar mais problemas entre as famílias. Isso não é sábio. O ideal é tentar se resolver no ambiente conjugal. Mas é só uma aplicação. Vamos voltar aqui. Houve filha, a gente já entendeu, né? E aqui filha, além de tudo, nos remete à nossa filiação em Cristo Jesus, porque nós não éramos filhos de Deus. Eu já disse isso. Por mais que não soubéssemos, tínhamos por pai o diabo, que é o pai da mentira. Vivíamos no engano. Mas Deus nos resgatou, nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou como disse João, aquele que era seu não recebeu a Jesus, está falando do seu povo, mas a todos quantos o recebeu a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, a noiva é filha também. E não há nenhuma contradição nisso aqui. Tá? Isso aqui não remete a nada incestuoso ou que se possa imaginar de forma alguma. Isso aqui é uma realidade espiritual. Então, ouve, filha, é um conselho. Vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Está dizendo assim, deixa as coisas que para trás ficaram. Deixa para lá. Deixa o passado. Olha para agora, para aquele que está vindo em tua direção. Olha para ele. E aí ele diz assim, no verso 11, então o rei cobiçará a tua formosura. Ele está falando, o rei te desejará pela beleza, pelo adorno que ele te deu, pela tua santidade, que ele próprio concedeu. O rei te desejará, cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A nossa relação como igreja, irmãos, igreja em Jesus Cristo, é uma relação desigual. Porque o que recebemos de bom, recebemos da parte dele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei, como a gente já viu. Ele é o ungido de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso noivo. E ele é o nosso Senhor. Ao ser nominado assim pelo salmista, ele está dizendo que a gente precisa prestar a ele as devidas honras, a reverência, tributar a ele aquilo que é devido a quem ele é. Não é uma questão de querer ou não querer, ou de aceitar ou não aceitar. É uma questão de realidade, de verdade. Deus é soberano, Cristo é Deus, de Deus, meus irmãos. E nessa relação que temos com ele é uma relação desigual. Precisamos entender isso. Estamos debaixo do seu favor. E aí ele começa a dizer, né, sobre essa rainha, né, que ela vai receber presentes, a ti virá a filha de Tiro trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores, toda a formosura, até aqui, favores. Isso era comum de acontecer nas núpcias daquele tempo, né? Quando era um rei muito conhecido, pessoas de fora vinham, eram convidadas e participavam desse momento, desse evento, que era um evento glorioso, um evento cheio de pompa. Mas isso também pode se dizer que, assim, Deus tem filhos em todas as nações e ajuntará esses filhos em Cristo Jesus nas bodas do Cordeiro. E eles, na igreja, encontrarão a satisfação e o favor que eles tanto necessitam. Na igreja.
No verso 13, ele diz assim: toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio, e a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Agora é a noiva que está chegando. O rei já está no palácio e agora a noiva está se dirigindo ao palácio. E nesse momento que a noiva se dirige ao palácio, ela se dirige com as virgens que a acompanham para esse momento das núpcias. Elas se dirigem com a roupa especial para esse momento na presença do rei, em que será consumada essa união. Essa é uma celebração daquele tempo, né? Hoje é um pouco diferente isso aqui. Mas isso também há verdades espirituais aqui embutidas. De que a igreja será apresentada pura, santa e imaculada na presença do nosso Rei dos Reis, do seu noivo, Jesus Cristo. E com ele, a igreja terá uma união perfeita, porque o seu corpo não será o mesmo, será um corpo glorificado à semelhança do dele. E nesse corpo glorificado, não haverá mais espaço para o pecado, para o passado. Viveremos na eternidade em sua presença, no seu palácio real, na sua Jerusalém celestial. Então, é isso que acontece. No versículo 16, em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipe por toda a terra. Isso é o que acontece no casamento, né? Se deixa os pais e se faz descendência. E a essa descendência se ensina, né, o comportamento digno da ascendência que se tenha. No caso dos reis, você precisa se comportar como um príncipe ou como uma princesa. E nesse sentido, a nossa identidade ela é forjada com base na realidade daqueles que são os nossos pais. No caso aqui, como se busca aqui a questão da nobreza do rei e tudo mais, mas a gente pode lembrar também do reino de Deus, né? E dos valores do reino de Deus que a gente carrega conosco. E a igreja, meus irmãos, ela é a principal agência do reino de Deus nesse mundo. É por meio dela que o evangelho de Cristo é propagado. E enquanto não aconteça essas bodas do Cordeiro, vivemos essa expectativa e desejamos que outras pessoas venham a glorificar a Deus. E precisamos ensinar aos nossos filhos, né, que eu já falei, transgeracionalmente, as verdades de Deus, para que eles possam crescer no caminho do Senhor, né? O caminho do Senhor. No verso 17 é um fechamento, né? O verso 16 é uma promessa de descendência, e o verso 17 é um fechamento que justifica o que o escritor do Salmo quis trazer. Ele diz assim: o teu nome eu o farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Olha a intenção desse poema. É fazer com que o nome dele, desse rei, seja celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão perpetuamente. Será que nós, meus irmãos, temos desejado Jesus Cristo a esse ponto? De querermos que o nome dele seja celebrado de geração em geração? É com essa consciência que nos esforçamos para ensinar os nossos filhos, nossas filhas, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do noivo da igreja, daquele quem nos santifica, daquele que entregou a sua própria vida para a nossa salvação? Será que temos motivado os nossos filhos a louvarem também a Deus? Essa é uma pergunta que a gente deveria nos fazer, porque era essa a intenção do salmista. Que essa seja também a nossa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos fazer uma oração. Santo Deus, Pai querido e amado, nós te agradecemos por estarmos até aqui nesse momento, meditando em Tua palavra.
Queremos te rogar a tua misericórdia sobre a nossa vida e te pedir, Senhor, que tu nos fortaleças, para que possamos compreender a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra tem uma profundidade que é maravilhosa e que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que possamos nos aprofundar nela, reconhecendo as grandezas de Cristo, reconhecendo a realeza e majestade de Cristo, reconhecendo a glória de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o noivo da igreja, reconhecendo que aguardamos a sua segunda vinda, no qual Ele virá cavalgando em glória e majestade, perseguindo a justiça e a verdade, fazendo, Senhor, juízo sobre a terra. Possamos desejar, Senhor, esse encontro tão querido com o Senhor das nossas almas, que acontecerá de forma maravilhosa nas bodas do Cordeiro, em que nós, a igreja, teremos corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, para que possamos compartilhar isso, Senhor, com os nossos filhos e com pessoas, através da instrumentalidade do Evangelho. Possamos fazer isso na consciência de que a igreja é a tua agência, a agência do teu reino aqui nesse mundo. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, muito boa noite. Até a próxima. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.